O quão disposto você está de abrir mão do seu ego para ser rico? Se ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre uma vida de sucesso, se liga, porque temos um bate-papo incrível hoje para você. Ouvir uma frase dessa pode ser bem difícil, mas eu tenho aqui comigo um convidado especial demais, em que em 5 anos construiu e reconstruiu a sua história, construindo um império, sim. A Zócoli Imóveis tem se tornado, e eu conheço mais um pouco da história de dentro, uma empresa de sucesso que com 4 pilares, e depois talvez dessa frase, ou no meio do tempo, vamos conhecer um pouco mais da história, conseguiu trazer para nós tijolos, construções que fizeram da Zócoli um império, uma empresa de sucesso. Tiago, parabéns, desde já. As pessoas ainda não conhecem essa história, mas vão conhecer agora um pouquinho. Conta pra mim, conta pra gente como é que foi se deparar com um desafio tão grande de começar um negócio e ainda mais com esse desafio de, supostamente, abrir mão do ego para ser rico. Como foi ouvir isso? Oi, Aline. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na sua presença, representando aqui o Albucast, nesse convite tão especial. E a minha história começou, na verdade, em 2019, né, quando eu fui convidado por uma amiga para trabalhar numa empresa na área imobiliária. Eu era antes da pandemia, e aí, através desse convite, eu conheci um pouco desse universo, e desde então, eu tô nesse universo até hoje. Me formei em Direito, aqui na Universidade, na Serra dos Órgãos. E desde então, vim fazendo essa minha trajetória, onde a gente vem caindo e levantando, aonde foi o que você falou. A gente passa por diversas coisas da nossa vida, e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da minha trajetória, dessa minha experiência. Fica ligadinho, porque o objetivo hoje é trazer para você 4 pilares da construção de sucesso. Então pega seu caderninho e caneta e não coloque no 2.x ou não pule o vídeo, porque a construção de um negócio de sucesso é uma história. E a história, ela tem vários princípios, vários valores que não adianta pular para o final. Aquela música que diz assim, let's skip to the best part, vamos pular para a melhor parte. Isso é só na música, porque na verdade nós temos que viver um processo. E aí o primeiro pilar e a primeira coisa que eu gostaria de conversarmos agora aqui, para que todos saibam, embora nos bastidores já falamos muito sobre isso, uma das primeiras coisas que eu observei conversando contigo foi esse senso de propósito. O senso de propósito, ele nos permite viver a realização que é através da construção de um legado, e quando a gente fala legado, as pessoas pensam muito em retorno financeiro, né? Mas o retorno financeiro, eu penso comigo e vejo isso nas grandes empresas como é a consequência de uma atividade que tem um propósito, o propósito de um legado, seja... no meu caso, né, como agência Albuquerque Juristas, eu sempre gostei muito e eu me apaixonei pelo direito quando eu vi um filme muito antigo de uma advogada de família que ela foi contratada para ajudar um pai que estava perdendo a guarda de sua filha, mas esse pai ele tinha alguma deficiência, eu não lembro exatamente o contexto porque era muito nova. E eu vi um propósito, através de uma atividade profissional, trazer a solução para pessoas que têm dificuldades, que passam por momentos de dores. E eu descobri como algo que é muito dolorido, muito pesado para uma pessoa, pode não ser para outra. Mas o senso de propósito me permite viver a realização de uma atividade que, obviamente, não vamos ser hipócritas, né? A empresa ela tem um objetivo. Lucro. Toda atividade empresária tem o objetivo de trazer lucro. Mas o lucro é consequência de um propósito. E para você e para a Zócoli, como é que funciona esse senso de propósito? Como é que você vê a atividade? E eu já sei, já vou mandar aqui o que a gente conversou nos bastidores, que você passou por muitas dificuldades, porque você tem esse senso muito forte em você. E infelizmente no mercado de trabalho você não viu as pessoas respeitando isso. Exatamente. Como é que foi para você? Então, ali, na verdade, isso esse diferencial a gente consegue ver através da necessidade do terceiro. E através dessa necessidade a gente rentabiliza de alguma forma. Dentro da empresa hoje, a gente busca meios de, através desse processo todo que a gente tem com o nosso cliente, a necessidade de atendê-lo desde o início ao fim. E nós sempre a gente sempre vai além do que nós somos contratados. Então a gente acaba sempre se tornando amigo e através disso a gente sempre dá o nosso melhor, a gente vai além. Então eu acho que talvez o diferencial é você ter esse cuidado com o cliente dentro desse rito todo que a gente participa com ele,
no meu caso seria, geralmente nas administrações, é um processo longo e duradouro. Então, para mim, o mais importante não é a rentabilização apenas, e sim a qualidade e a relação que eu vou ter com aquela pessoa durante 30 meses, uma relação saudável, para que minha relação, no caso, a minha realização pessoal, seja suprida e a gente consiga caminhar de forma saudável e satisfatória para todos nós. Aí quando você diz isso, aí já vamos passando assim para o segundo ponto, a segunda chave ou o segundo degrau de uma vida de sucesso, de negócio de sucesso, que é o trabalho consciente, responsável, mas humano. Quando você fala isso, tudo bem, parece até, nossa, é tão óbvio falar sobre isso, todo mundo sabe, somos seres humanos, por que falar isso? Mas primeiro estamos diante de uma era que a cada dia mais fica robótica. Temos aí a IA, enfim, tanta tecnologia que eu nem acompanho. Mas eu percebo, e já aconteceu comigo, de entrar em uma determinada loja, eu não fico naquela loja porque o atendente não me trata como gente, não tem um tato humano. Oi, tudo bem? Boa tarde. Quer um café? Ou, nossa, olha pro meu perfil. Não, acho que essa roupa vai ficar melhor em você. Tem umas lojas que eu só vou porque a vendedora, ela olha pra mim, nossa, tem uma roupa aqui, e eu sou facinha pra comprar, né? Tem uma roupa aqui que é a tua cara. Pronto, ela me ganhou porque ela olhou pra mim. Tudo bem, a gente sabe que é comércio, mas essa ligação, e como é importante como empresários nós, para construirmos um legado, construirmos uma atividade de sucesso, a gente tenha essa junção da humanização e o compromisso no sentido de sermos profissionais. Para você, como é que você vê isso? Porque eu sei que você é muito humano. E às vezes é muito difícil ser muito empresário, porque parecem mundos distantes. Como é que para você equilibrar isso e qual é a dica que você dá para os empresários? Aline, no meu caso, a minha maior dificuldade não é nem a questão do gerenciamento empresarial, e sim mais o meu lado pessoal, humano, que você mesmo disse. Como a gente lida com vidas, a gente acaba tendo um envolvimento emocional, seja ele profissional, seja ele em qualquer área, e através desse envolvimento a gente cria amizade, a gente quer que a outra pessoa vença, cresça junto com você. Só que para o empresário em si, isso, quem não sabe, não consegue ter muito esse equilíbrio, é muito ruim. Porque ou você é muito técnico, ou você acaba sendo muito humano. E assim, até a própria, assim, por exemplo, a minha primeira demissão, quando eu tive que demitir uma pessoa dentro do meu escritório, tem pessoas aqui que é testemunha disso, foi um processo muito complicado para mim, mais difícil do que fechar um negócio, conquistar um cliente, seja qual for a área da parte empresarial. Então a gente acredita muito nas pessoas, só que eu vejo hoje no mercado, Aline, essa dificuldade na prestação de serviço e interesse pessoal de cada pessoa para a sua própria realização. Então eu já criei vários tipos de métodos de trabalho. A gente já colocou o escritório cheio, já tivemos o escritório vazio, já demitimos, já contratamos, já fizemos tudo o que foi possível, e eu vejo que isso tem que partir de nós. Eu acho que o segredo do sucesso e de ter esse reconhecimento tem que partir de você, da sua autoconfiança e de você ter certeza de que você é capaz de realizar qualquer coisa. Sim. Até porque se eu tivesse medo, eu não teria dado o meu passo inicial lá em 2020, quando eu saí daquele primeiro escritório de administradora que eu trabalhei, e meti as caras e fui lá para um local distante do centro, um local simples, onde cabia dentro do meu orçamento, e dei meu primeiro passo. Você ter a fé e acreditar no seu potencial, eu acho que isso é o mais importante. Eu escutei uma frase uma vez que eu trago para mim até hoje, que é muito importante. A frase diz o seguinte: não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Então isso é muito importante para quem está começando, porque a pessoa fica muito mais exposta à opinião de terceiros. Sendo que esses terceiros, muitas das vezes, não sabem o que passa dentro do seu coração, não sabem do seu potencial, não acredita muitas vezes nem em você mesmo. Então, acho que, Aline, o mais importante é você acreditar em você, dar o seu primeiro passo e sair da estaca zero. Você tendo a sua autoconfiança, você acreditando no seu potencial e sabendo que você é capaz, eu acho que está aí um grande diferencial para você conseguir ter uma empresa hoje com um nome bacana, um reconhecimento bacana, e ir crescendo gradativamente dentro das suas possibilidades. Não dar o passo maior do que a perna, não deixar o seu ego falar mais alto do que a sua realização do resultado que você está obtendo dentro da sua empresa.
A todo momento que eu vejo um dos coringas, ao meu ver, ao meu favor, um dom talvez que eu possa dizer, é que eu nunca coloquei o meu sentimento, o meu ego, a minha vontade, Thiago, à frente do resultado que eu quero conquistar dentro da minha empresa. E aí nós voltamos até que para aquela primeira frase em que você ouviu, o quão disposto você está de abrir mão do seu ego para ser rico. Exatamente. Vamos combinar que ser um empresário, um empreendedor de verdade, não existe ego. Porque quantas não são as vezes que nós abrimos mão dos nossos sentimentos, do nosso tempo, abrimos mão de muitas coisas que temos em parte como verdade, e aí é algo que eu aprendi na atividade empresária, até mesmo ouvindo do meu pai, que é muito importante a gente não se importar do jeito, no sentido, eu pessoalmente, Aline, eu tenho uma forma de escrever e ponto. Mas se a escrita que for feita por outra pessoa alcançar o objetivo, é isso que importa. Então nós abrimos muito mão dos nossos jeitos, da forma como eu gostaria de fazer, ou gostaria de ser feito, para que outra pessoa faça, assim, a empresa cresça, não perdendo a qualidade. Eu acho que esse também acaba sendo o feeling do que é a humanidade com o compromisso. O compromisso está dentro da responsabilidade, da consciência, da responsabilidade de criar procedimentos. Então, é nossa obrigação como empresários e nosso dever como quem está construindo um legado, criar procedimentos. Então, assim, tem a forma de falar com o cliente, não sei o que lá. A regra para que as coisas sejam feitas. Mas sem perder a humanidade, tipo, você é um outro ser humano, você vai fazer isso de outra forma, mas alcance o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é dar o resultado. E o resultado é excelência no trabalho, é resposta para o anseio daquele cliente, daquele prestador de serviço. E aí, quando você fala isso, eu me identifico muito porque começar é desafiador. E como tem gente dando pitacos. Exatamente. Então, assim, tem um pitaco daqui, você podia fazer isso dessa forma, você podia fazer aquilo daquela outra forma, mas o compreender quem você é e compreender o que você tem, porque é muito fácil. Fala assim, você podia fazer isso. Pô, mas você sabe de onde eu vim? Você sabe a minha história? Hoje o que eu tenho para dar é isso. É claro que não podemos negligenciar, e aí nós voltamos para a questão da responsabilidade e compromisso. Eu não posso negligenciar o meu dever como empresária de me preparar o tempo todo, de ouvir podcasts, e aí você já se inscreve no canal, porque AlboCast é um podcast que vale a pena ficar ouvindo. É ouvir podcasts, é ler artigos, é estar envolvido com pessoas que nos ajudem a crescer, e foi exatamente a frase que você ouviu. Não é qualquer pessoa que eu vou ouvir quem construiu. Você construiu um legado? Ok, então você pode ser parte dos meus conselheiros. Lembrando que é muito importante ter mais de um conselheiro. Não escute uma pessoa. Claro. Escute mais de uma, porque são visões diferentes, histórias diferentes e formas diferentes de construir. Nós temos aí inúmeras empresas de sucesso e cada um teve o seu processo. Assim como a Zócoli teve o seu processo através de você, da sua família. E construir isso é entender a sua humanidade e respeitar a humanidade dos outros. E deixa eu te fazer uma perguntinha, porque nessa questão de humanização, de tornar, de não perder a nossa humanidade, não ser robótico e mesmo assim ser responsável, ser comprometido, nós temos o desafio de conquistar confiança. Porque esse é o terceiro pilar de um negócio de sucesso, de uma vida de sucesso, seja ela pessoal e ou profissional. É você ter a confiança. Se seu cliente confia em você, ele vai indicar, ele vai ser o LVT, né? Lifetime Value. Ele vai estar ali contigo. Igual aquela empresa, os streams que você paga todo mês, que você gosta daquilo. Então, assim, eu tô ali dando atenção, confiando no trabalho do outro. Como é que e para você, como é que foi essa construção de confiança? Porque tudo bem, concordo, confio em mim, acredito no meu potencial, acredito que eu faça um serviço de excelência. Como fazer com que o outro saiba disso também? Então, Aline, no caso, a confiança eu consigo ver da seguinte forma. A partir do momento que você levanta da sua cama, passa a confiar em você mesmo, que você é capaz e tem o seu potencial, você constrói a confiança quando você segue a sua intuição de forma firme, você ultrapassa a barreira do medo e através disso você consegue dar seu primeiro passo, sair da estaca zero. Não, sabe o que você está falando? É porque eu vou pensando, você vai falando, eu vou pensando também. Um dos desafios, por exemplo, todo mundo sabe que em toda família tem um advogado. E o Google é advogado, e agora tem esse tal de ChatGPT, misericórdia, Senhor. E é muito comum a pessoa chegar no seu escritório, ou chegar perto de você, mas eu ouvi fulano falar isso, outro profissional, de qualquer área que seja, né? E aí quando a gente se depara com um desafio que é a pluralização de informação, que não é conhecimento.
eu acho que algo muito importante para mim, esse processo de construção da confiança com o meu cliente, com aqueles que escutam a agência Albuquerque Advocacia, aqueles que me ouvem, primeiro, a minha vida é um resultado daquilo que eu falo e faço. Então, eu não apenas falo, eu faço. E não obstante a isso, eu não faço questão de, por exemplo, chega uma pessoa no meu escritório, mas o advogado tal falou isso. Assim, então tá, você acredita nele? Para mim, eu vejo dessa forma, eu entendo dessa forma. Informação tem aos montes, conhecimento não. Conhecimento é a junção de informação com experiência, com cabedal que eu, sinceramente, eu não sou da área da psicologia, nem da neurociência, mas é muito mais do que você ter a informação. Informação, enfim... Eu abro aqui o Google, me aparece trocentas mensagens só de ver e a informação tá ali, mas não quer dizer que eu saiba o que é aquilo. E quando você vai falar isso, vencer o medo, a construção da confiança, eu vejo muito como realmente é o famoso dar a cara a tapa? Seria essa expressão? Talvez seja muito pesada a dizer, mas é você ser convicta daquilo que você acredita, mas também aberta para novas lições. E saber o seu valor também é muito importante. Com certeza. Porque você sabendo o seu valor, você vai conseguir precificar o seu serviço. E sabendo o seu valor, na verdade, nós que oferecemos um serviço a terceiros, a gente troca o que nós temos de mais precioso, que seria justamente o nosso tempo de vida, nossa dedicação. Então, eu acho que eu sou da seguinte ideia. Tudo bem, descontos, valores que você possa negociar, legal. Mas assim, trabalhar em cima de desconto, eu não acho que é uma coisa bacana, porque você tem que saber o seu valor. E qual é o valor que você dá para a sua vida e para o seu tempo? O tempo, a partir do tempo que eu vou me dedicar a uma situação referente a uma necessidade sua, eu vou estar dedicando a minha vida e meu tempo para você. Então, você saber o seu valor, para você saber precificar de forma correta na troca do seu tempo de vida, isso para mim é muito importante. Quando você fala isso, e aí lembrando da nossa conversa de bastidores, é claro, eu me lembro que você conversou comigo que você foi desafiado e você ainda não tinha Zócoli, você foi desafiado a começar numa nova área dentro desse ramo imobiliário, você trabalhava com um determinado público, e aí você foi desafiado a viver e estar em um novo público. Exatamente. E assim, primeiro a gente se depara com a dificuldade da precificação, mas antes disso, a gente se depara com a dificuldade de alcançar esse público e de conquistar. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu vivo num meio religioso, por exemplo, eu que tenho a minha vida social embasada na igreja, etc., ali eu tenho a confiança daqueles que estão comigo. Se eu sou desafiada a sair desse meio, a estar no outro núcleo social em que não faça parte da minha rotina, não faça parte da minha identidade natural, eu primeiro me sinto um peixinho fora d'água. Acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento. E como conquistar a confiança deste novo público ou daquilo que você, como empresário, você quer alcançar? Eu quero alcançar agora esse degrau. Para isso, eu tenho que alcançar esse público ou esse nicho. Como fazer isso? Como foi para você? No caso, eu estava numa empresa e eu tinha um resultado muito satisfatório em uma determinada área, em um determinado serviço. Quando me foi convidado, fui chamado para uma reunião e falaram, não, Thiago, vamos fazer o seguinte, já que sabemos que você é muito bom nisso, você dá um resultado muito satisfatório para o escritório e, inclusive, para mim. Vamos fazer o seguinte, vamos sair desse universo e vamos para um outro universo. A partir do momento que a gente é bom em uma coisa, como foi o caso dessa primeira empresa que eu trabalhei, fui retirado esse poder meu e me colocado num outro local muito mais desafiador, onde a minha estrada ainda não era muito compatível, porque eu ainda era iniciante, era um universo que eu estava aprendendo, e fora que varia muito o público, principalmente. Eu tinha facilidade com determinado público. A partir do momento que me vi com outro tipo de público, eu tive que me desdobrar, porque eu tive que ter meios para alcançar esse público, aonde, ao meu ponto de vista, como empresário, deveria ter sido trabalhado no que eu já era bom. E sim aumentar a produtividade naquela receita que eu volto a falar desde o início, que eu era muito bom naquilo. Mas nesse caso, eu fui retirado no que eu era bom e fui colocado num outro universo. E através disso eu consegui achar meios para conseguir alcançar esse resultado do novo. Mas como foi construir essa confiança do novo? Porque hoje você alcançou isso, hoje você trabalha para esse público, hoje esse público te procura e você inclusive escolhe. Como é que foi pra você? Eu sei, assim, e é muito complicado a gente falar sobre construção de confiança, porque a gente tá falando de vida e de coisas intangíveis.
Mas para você, como é que você se vê e quais seriam as dicas que você, Thiago, passou para falar assim, hoje eu tenho a confiança desse público porque eu agi dessa forma. Para você, como é que foi isso? Então, quando eu saí desse universo e passei a trabalhar com esse outro tipo de público mais exigente, eu me vi muito perdido. E eu comecei a procurar estratégias de chegar até essas pessoas, através desses condomínios, dessas residências, desse tipo de administrativo. E aí eu comecei a pensar e eu vi, bom, se eu não vou conseguir ter acesso a ele através do escritório, devido dificuldade, devido fila, devido preferência de quem vai atender no momento, eu me vi obrigado a criar um sistema próprio, onde eu contratei um sistema de computação para trazer esse tipo de cliente. Mesmo assim, é uma área muito complicada da gente alcançar, ainda mais gente que está começando agora. E por mais que isso no início eu não tenha entendido, mas foi muito bom pra mim porque me tirou da minha zona de conforto, me jogou dentro de um outro universo onde eu comecei a trabalhar, correr atrás e procurar. E por coincidência, resultando dessa ação que eles tiveram comigo, hoje eu conheci meu sócio, entendeu? Onde tudo começou. E aí o meu livro, a minha ideia, a minha vida começou a destrinchar a partir daí. Que aí, através desse medo que eu tive inicial, na verdade me fez muito bom, me fez muito bem, entendeu? Aí foi isso que aconteceu. Eu vejo que é a construção da confiança e se você não estava com seu caderninho, então já vou te dar um spoiler do que nós falamos até aqui. A construção da confiança, que é o nosso terceiro pilar, não tem como existir se antes, ponto 2, você não trabalhar com responsabilidade, compromisso e humanização. É entender quem você é, o que você quer. E o ponto 1, senso de propósito. Tudo é um caminho, sabe? É uma esteira que nós precisamos seguir até que possamos, através do nosso senso de propósito, através da humanização de quem nós somos, de quem o outro é e do nosso compromisso, possamos construir uma relação de confiança, tanto com os nossos clientes, com aqueles para quem nós estamos oferecendo nossos serviços e produtos e valores, quanto para aqueles que trabalham conosco. E nesse sentido já fica aí, porque você falou uma coisa muito significativa aqui, que foi ser colocado em um lugar que estava completamente fora da sua zona de conforto. E você, empresário que está assistindo esse podcast, vai aparecer aqui na telinha em algum canto, te levando pro vídeo que nós falamos sobre gestão de pessoas. Você, empresário, precisa entender o perfil do seu funcionário, o perfil até mesmo do seu cliente, para que ele possa crescer na sua empresa e te dar o retorno que você espera, tanto ele como funcionário, quanto até mesmo compreender quem é o seu cliente. Isso vai te dar o valor e também faz parte, a gente está falando de 4 pilares, mas faz parte dessa construção de um legado, de um negócio de sucesso. E a gestão de pessoas é crucial. Você acabou, graças a Deus, e isso foi muito bom, saindo de onde você estava e construindo o seu negócio, que é um negócio de sucesso. Quem não conhece, vai aparecer aqui o @, vai estar na descrição, o @ da Zócoli. Mas se talvez aqueles empresários, aquelas pessoas tivessem te dado valor, você estaria trazendo retorno para eles. Para eles, exatamente. Depois que eu terminei a minha primeira sociedade, onde eu saí dessa empresa inicialmente, onde eu comecei, eu tive uma pessoa que me apoiou muito e abrimos o escritório. E aí, depois disso, nós fomos crescendo e por questões pessoais da vida, acabamos nos separando desse meu primeiro sócio. E eu pensei em desistir, fiquei meio... a gente fica muito abalado com aquela situação toda. E mesmo assim, a gente decidiu continuar com o apoio da família. A família me ajudou muito. E desde então, eu continuei a minha jornada. Depois da minha separação desse meu primeiro sócio, eu recebi 6 propostas de sociedade. Dessas 6, todas foram recusadas porque todos eles, de certa forma, viam a minha forma de trabalho. Era uma forma de trabalho legal, bacana, e ao ver deles geraria um lucro, um resultado positivo para eles. Tanto é que esse título inicial que você até falou, quão disposto a gente está para abrir mão do nosso ego para se tornar uma pessoa de sucesso, rica, não é o meu caso. Porque eu sempre abri mão do meu ego para tudo. Eu sempre me botei à vontade do Thiago, pessoa física, em segundo lugar pelo resultado do meu escritório. Então eu acho que o grande segredo, a grande trunfo para o empresário em si, é o que eu vejo as outras pessoas errando, fechando empresas, falindo e acontecendo diversas situações, é que coloca o ego a sua vontade acima da empresa. Então a partir do momento que eu tenho um tipo de problema específico com o cliente,
Gente, não é a minha vontade, não é o que eu sinto, e sim o resultado satisfatório para o escritório. A partir do momento que aquela pessoa está sendo um problema, está gerando conflitos e questões que não condizem com a nossa política da empresa, nós paramos de trabalhar. Então, acho que o maior segredo hoje, depois de toda essa minha jornada, é a gente saber para quem a gente quer trabalhar. Eu acho que trabalhar no atacado é muito legal, é muito bom para quem tem uma infraestrutura, para quem tem outra metodologia de trabalho. Mas, ao meu ver, para mim, que vem dando muito certo para o escritório, é a gente dar atenção unitária a cada pessoa e tratar aquela pessoa de forma que onde a gente vê dentro daquele processo todo que ela percorre dentro do escritório, lacunas para a gente atacar, no bom sentido, para fazer dessa necessidade uma rentabilização. Então, por isso que eu te falo, o meu maior problema é ir sempre muito além. Ir sempre muito além. Isso não é um problema, não é um problema. Verdade. É uma qualidade, vamos dizer. A qualidade é o seu legado. É um legado. E aí, ir sempre muito além me gerou muitas possibilidades, que gera confiança, gera tudo isso que você falou. E através disso, as pessoas passam a confiar. E como a gente lida com gestão imobiliária, de bens, a maioria dos meus clientes não são nem daqui na nossa cidade, são de outras cidades ou até fora do Brasil. E passam a ter aquela confiança na gente, no nosso trabalho e na minha pessoa, que ela fecha os olhos e a gente vai caminhando. E tem clientes que desde o primeiro dia que eu abri a primeira Zócoli, está com a gente até hoje. Então, acho que isso é o mais importante. Então, a gente ter essa dedicação exclusiva, se dispor do nosso tempo em prol de um propósito maior, é uma realização muito maior, muito mais pessoal para mim, do que uma realização da própria empresa. E aí, entendeu? Quando você vai falando isso, a gente vai chegando no ponto 4, que é o quarto e fundamental degrau ou chave do sucesso, elemento crucial, determinante para uma vida de sucesso, tanto profissional quanto pessoal, que é a identidade. Como os clientes, como a sociedade te enxergam e como você de fato é. Eu vejo o CNPJ, quando a gente vai falando de ser empresário, existe muita confusão, e a gente falando assim na questão até um pouco jurídica, né? Falasse muito sobre a confusão patrimonial, mas pior do que a confusão patrimonial, que é você usar a sua conta do CNPJ para pagar suas despesas pessoais, que já é uma bagunça por si, não façam isso. Mas é você ter a confusão de pessoas. O CNPJ é uma pessoa jurídica. Ele constrói a confiança, ele tem o seu senso de propósito, ele tem o seu procedimento, sua forma de agir e reagir ao mercado, à prestação de serviços, ao produto que oferece. Ele é uma pessoa, embora jurídica. E essa pessoa, ela precisa ter uma identidade. E quando a gente vai falar de identidade, nós podemos falar sobre branding, nós podemos falar sobre marca, mas eu estou falando da identidade no sentido de como é que a sociedade te vê. Porque é a forma como nós somos vistos que nós temos o retorno daquilo que buscamos. Então, assim, exatamente. Não adianta eu plantar uma maçã e querer colher limão, não vai funcionar. Essa não é a minha identidade. E como foi para você essa construção no sentido... A construção é a história, tudo que nós falamos até aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Mas hoje, como é que a Zócoli é identificada no mercado e como foi para você perceber isso frente aos seus clientes que permanecem contigo desde o início? Então, Aline, na verdade, você tem que saber onde a sua empresa está localizada no mercado. A partir do momento que a gente faz todo esse trabalho, dá essa atenção redobrada, faz coisas que outras empresas não fazem, muitas vezes até acaba sendo sem remuneração, a gente tem que saber o nosso valor. Você sabendo disso, você vai saber aonde a sua empresa está nichada dentro do mercado. E foi o que eu falei anteriormente. Você sempre tem que saber o seu valor e você sempre tem que cobrar por aquilo. Porque você sabendo o seu valor, do seu potencial e a troca da sua prestação de serviço pela sua vida, pelo seu tempo, é muito importante. Não, você está falando isso e assim, eu sou uma pessoa que vive de analogias, né? Eu adoro analogias. Quando eu penso num CNPJ, que é uma pessoa... É muito comum, por causa dos funcionários, aí se eu fizer uma analogia com empresa, com vida familiar, quer dizer, uma pessoa que vive com outras pessoas que não têm a mesma identidade, às vezes ela fica confusa. É muito comum pessoas perderem a sua identidade, e eu falo muito sobre isso, até num projeto pessoal que eu tenho, que é da escrita sobre identidade, mas não obstante a isso, quando eu vejo um CNPJ que contrata pessoas erradas, essas pessoas não trazem a identificação de quem é aquela pessoa jurídica, e, por exemplo, Albuquerque Advocacia. Nós já tivemos várias pessoas conosco, hoje nós temos uma equipe também, mas pessoas entraram e saíram até aqui. É comum em todas as empresas. E houveram pessoas que não conseguiram manter a nossa identidade.
Tanto é que tem cliente que fala assim, eu gostaria de falar só com a Aline, eu gostaria de falar só com a Ayrton. Exatamente. Porque nós temos uma forma de agir, reagir e de tratar o cliente que, infelizmente, alguns funcionários, alguns colaboradores não souberam fazer. E quando eu vou falar de identidade, e você já me contou isso também, eu vou pedir para você explanar um pouquinho, como é desafiador fazer com que pessoas, elas não façam com que a identidade da sua empresa se perca. E aí os funcionários, eles podem aumentar o teu valor e a tua credibilidade e a tua identidade no mercado, ou podem fazer você perder isso. Como é que é para você nesse sentido de gestão de pessoas? Então, Aline, dentro do escritório a gente já criou vários tipos de métodos para trabalho. A gente já teve escritório cheio, escritório vazio, meio escritório, tudo que você possa imaginar. E eu percebo que por mais que a gente faça um trabalho junto de equipe com pessoas, a gente tem muita dificuldade na prestação de serviço da pessoa para conosco, com o nosso escritório, até com o nosso próprio público. Por isso que eu volto a falar, isso tem que partir do seu potencial e você ter vontade e desejo de vencer. Se você for uma pessoa que você quer trabalhar numa empresa, mas você tem preguiça, fica aguardando cair do céu, não é assim que funciona. E o empresário, que é o cabeça, o CEO, ele tem que agir rápido. Exatamente. E aí a gente já teve um escritório, a gente já contratou diversas pessoas, só que o resultado, sabe qual foi? O mesmo se a gente não tivesse ninguém. Entendeu? Isso é doído demais. Assim, hoje a gente temos uma equipe maravilhosa, mas eu digo em quantidade, ter 10 corretores, isso tudo, a gente vê que a mão de obra em específico na nossa cidade é muito complicada. E a gente que faz muito que vai além, a gente vê essa necessidade de caminhar sozinho. Porque a gente acaba vendo que o nosso resultado satisfatório para a nossa empresa, e mais 2, mais 3 pessoas, a gente consegue o resultado caminhar satisfatório. Sozinho, ele te limita. E uma empresa que quer crescer, ela precisa de gente. Gente que faz as coisas acontecerem. Só que eu acho que a maior dificuldade do empresário é você delegar funções. Pra gente ter o retorno esperado, né? E ter o retorno esperado. Então, eu vejo que, pelo menos agora, no nosso momento, é muito difícil a gente delegar funções e confiar nas pessoas, porque nem sempre você, combinando com a pessoa, pagando o que ela pede, fazendo tudo o que a gente combinou, a gente vai ter aquele resultado esperado. Aí eu vou te dar um spoiler, que isso aí eu não te falei. Aí, nesse caso, você busca profissionais, por exemplo, Albuquerques. Porque, assim, pra nós, a quantidade não é qualidade. A gente tem buscado qualidade. Não que a gente tenha acertado em tudo até aqui, mas uma coisa que nós estamos buscando e aperfeiçoando a todo tempo é realizar treinamentos. E no treinamento a gente tem feedback. Então, por exemplo, hoje, antes de estarmos aqui, eu e meu sócio fizemos uma micro reunião para poder ter o feedback de pessoas que já foram treinadas e deveriam dar o retorno X, e conseguimos verificar na controladoria o que faz sentido ou não. E aí, fez o treinamento. Fiz o feedback com a pessoa não deu retorno, outro virá. Então, assim, um dos desafios, quando a gente vai falar desses 4 pilares, que são pilares de sucesso, é o saber que a identidade da minha empresa, que é o 4º pilar, ela é acima de todas as coisas. Então, assim, porque a minha empresa, ela tem um senso de propósito, ela é humana, ela é compromissada, ela estabeleceu confiança no mercado, já estamos aí há tanto tempo, sabe o seu valor, e com isso a identidade dela não pode se perder, porque eu tenho um carinho pessoal por outra pessoa, porque fulano ou beltrano precisa do emprego. Foi o que nós falamos no início, né? Chega a ser assim, o retorno financeiro, ele é consequência de uma ação responsável, com propósito, a construção de um legado. Então, aí já fica uma dica para a Zócoli e para todos os demais empresários. Busque profissionais de confiança ou estabeleça dentro da sua atividade empresária um processo de treinamento. Porque eu sou humana a ponto de não abrir mão do outro simplesmente porque ele errou. Mas tem um ditado que diz: errar uma vez é humano, 2 vezes é idiotice, enfim, 3 vezes, camão, é hora de tomar uma decisão, né? Então, nós fazemos muito isso. Buscamos dar treinamento, e a comunicação dentro de uma atividade empresária como identidade, eu acho que é uma das maiores falhas de identidade, de senso de identidade de todo mundo, independente se é CNPJ ou se é CPF. Como é difícil estabelecer uma comunicação eficaz. Porque o que eu falo, o que você escuta, são coisas diferentes. E através desses treinamentos, desse feedback, reuniões de feedback, a gente consegue saber se a comunicação está sendo efetiva,
se o resultado está sendo eficiente e aí tomar uma decisão, continuar ou partir. Mas 80% desse processo que a gente faz de treinamento, de reuniões e reuniões e reuniões, se não partir da pessoa, a gente não vai conseguir caminhar com aquela pessoa. E eu vejo que isso é algo muito repetitivo. E a gente ter qualidade na prestação de serviço e ter uma pessoa, uma equipe bacana, às vezes você tendo 3 pessoas, o resultado é infinitamente maior do que a gente tivesse com 10, 15 pessoas. Então, isso são métodos de trabalho que a gente vem se adequando, a gente cai, bate cabeça ali, bate cabeça aqui, mas a gente vê hoje que a qualidade, por mais que a gente tenha 4, 5 pessoas no escritório, é muito bom e muito melhor e muito mais harmônico do que ter uma galera que muitas das vezes elas não querem compactuar das mesmas ideias ou têm uma forma de pensar diferente, não aceitam uma determinada situação e acaba desarmonizando tudo, entendeu? Isso é verdade. E você que ouviu até aqui, se você ainda não entendeu os 4 pilares, ou se ainda não fez tanto sentido, faça o seguinte, já volta o vídeo, assiste tudinho com caneta, papel, anote os 4 pilares, aquilo que você tem vivido, experimentado e que faz sentido para você. Não se esqueça que às vezes vai ser importante você buscar informações em outros vídeos, em outros conselheiros. Então, já fica aí a dica de assistir os próximos e os anteriores vídeos da Albucast, porque estamos buscando trazer informações com empresários que vivem a experiência e a técnica, construindo um legado. E você está sendo desafiado a fazer da sua atividade empresária um legado de sucesso. Então, já se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Então, fica aí o pedido, se inscreve no canal, clica nesse sininho para que você possa receber mais conteúdos e, por favor, manda aqui os seus comentários para que nós possamos continuar trabalhando nessa ideia de unir experiência e técnica com convidados especiais demais como você, Thiago. Obrigado, que em 5 anos, mais ou menos 5 anos, fez de um pequeno CNPJ uma atividade de sucesso. Eu te parabenizo, porque sei um pouquinho mais da sua história. Talvez vocês não tenham conseguido ainda filtrar tudo que este rapaz viveu, mas até aqui foram muitas experiências que permitiram você fazer da Zócoli uma empresa de sucesso. Então, parabéns. Muito vamos ter ainda muito bate-papo. Obrigadão, Aline. Eu agradeço a todos pelo convite, pelo Albucast. Até a próxima.